Nós estamos abrindo mais um bloco do nosso programa e nesse bloco eu recebo aqui a visita da Luciane Aulicino, da Aulicino Turismo. Você vem para falar sobre uma das especialidades da agência dela, né? Uma agência de viagens e intercâmbio cultural. Um assunto que está muito recorrente, né? O inglês hoje é fundamental para qualquer jovem que queira ingressar em qualquer uma das carreiras, nos mais variados campos profissionais. E a Luciane é especialista nisso. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. A Luciane que vem acompanhada. Vocês não veem, mas eu preciso já falar isso no início. Você está grávida, está gestante, está em modo interessante, como se dizia antigamente. Mas o trabalho não para, né, Luciane? Não para, não tem jeito. Até o último dia vamos ter gente embarcando. Já sabe se é menino ou menina? Ainda não. Ainda não? Ainda não, nos próximos meses. O que se sabe é que ele ou ela tem que acostumar com o ritmo da mãe, que é intenso, né? Tem. E já nasceu viajando, né? Isso que é importante. A Luciane, curiosamente, né, descobriu que estava grávida agora em janeiro, quando foi para o Canadá, né? Logo depois que eu voltei. Fui em janeiro, a gente foi a convite de uma instituição de ensino que tem no Canadá. Enfim, o governo tem algumas instituições de associações e fui uma das 30 agências convidadas aqui do Brasil para ir para lá. Olha que legal. Então foi super legal, assim, uma honra pra gente, Foram ainda 12 mais dias aqui por da lá, né? Baixada. Foram 12 dias que eu fiquei por lá, isso mesmo. E aí logo quando eu voltei que eu descobri tudo, mas enquanto eu tava lá foi ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio, né? Na verdade, a gente tem aí, não é, sempre uma curiosidade muito grande de saber como se faz um intercâmbio muito bem direcionado, né? Porque o intercâmbio, por assim dizer, ele tem várias modalidades, né, Luciane? E é importante que tenha esse estudo. Aliás, é uma das características da tua agência, né? Fazer seja o intercâmbio, seja uma viagem de lazer, fazer algo apropriado, como é que se diz? Personalizado para o cliente, né? Mesmo. Exatamente, a gente sempre trabalha com projetos. Então eu brinco que é bem similar a alguma coisa de arquitetura, que primeiro você monta todo o projeto e depois você vai executar a obra. Pra gente é igualzinho. Então, primeiro a gente monta todo o projeto de viagem ou de intercâmbio e aí depois a gente só, entre aspas, executa a parte da logística mesmo da viagem, que aí é fazer matrícula e tudo mais. Então, todo o nosso trabalho, o principal, o mais importante, está nessa parte inicial, que é o projeto. É o que a gente demanda mais tempo de análise, é o que debruça mesmo, estuda, trabalha sobre isso até descobrir exatamente o que a pessoa precisa. Ele vai para estudar, que língua, vai às vezes estudar curso técnico, às vezes vai para a universidade, pós-graduação, enfim, é um mundo de possibilidades. Uma outra possibilidade que também é bem interessante é a questão do jovem, do adulto, que vai para estudar e trabalhar, né? Você tem essa possibilidade também? É um dos pontos de análise também que a gente faz, porque é um ponto principal. Às vezes é crucial para a pessoa que ela estude e trabalhe ao mesmo tempo para se manter lá ou para ter algum recurso financeiro e também para conseguir ter experiência. Então, existem alguns programas que dão permissão de trabalho. A permissão de trabalho é sempre dada pelo governo, então não são programas que a gente vende, a permissão vem do próprio governo local, e aí fica a critério do estudante procurar trabalho ou não, não é obrigatório, é sempre opcional. Mas mesmo nos países em que é permitida, né, o estudo aliado ao trabalho, tem um percentual mínimo obrigatório de estudo, né? Tem, é sempre obrigatório, e se a pessoa não estuda, é reportado para o governo também, perde o estudo, perde o visto, tem que voltar para o Brasil, é deportado. Não é o caso. Então, realmente tem que ir para estudar, o foco principal é o estudo, e o trabalho acaba sendo como secundário. Mudou muita coisa, Luciane, nas regras, nas diretrizes estabelecidas pelos principais países que você envia, não é? Intercambistas. Mudou muita coisa depois desse período de a Covid? Gente ficou uns bons meses sem dormir aí, de cabelo em pé, porque mudou muita coisa. Durante muitos meses tudo ficou fechado. Então, não tinha nem possibilidade de alguém ir daqui para algum país do exterior. Até porque os aeroportos estavam fechados, Estavam todos fechados. E, inclusive, a gente também teve que tomar uma decisão do pessoal que estava lá fora. Então, muitos estudantes entraram em contato comigo. Eu volto para o Brasil, eu continuo aqui no Canadá, na Espanha, na Itália. O que eu faço? Que já estavam em curso. Tinha muita gente em curso. A gente tem bastante gente que vai para longo período. Então, o pessoal que vai para a universidade e tudo mais, são 2, às vezes 4 anos de estudo. Então, a pessoa mora mesmo lá. E aí ficou nessa situação de volta ou não volta. Alguns voltaram, a maioria acabou optando por ficar. No final se deram melhor ficando
do que voltando. E depois, com o passar do tempo, foi afrouxando, mas até hoje ainda tem bastante regra de entrada. Graças a Deus, cada vez melhor. Então, eu ia justamente comentar, né, que a gente, uma das principais perguntas, né, que as pessoas se fazem é quais são os principais destinos, para onde o brasileiro intercambista normalmente tem ido? Certo, hoje em dia, agora pensando num cenário já com as fronteiras mais reabertas, a gente sempre tem muita procura pelo Canadá, Irlanda e provavelmente vai começar a aumentar a Austrália e Nova Zelândia que reabriram por agora. Esses o pessoal que vai para mais tempo. Então, cursos de longa duração, pessoal que quer imigrar depois no futuro, que a pretensão inicial não seria voltar. Tá. O Canadá ainda tem muita gente que vai menor de idade, que é um país muito acolhedor para o pessoal desse perfil. Então, tem também o pessoal de curso de curta duração. E aí, o pessoal que vai mais de férias, hoje em dia é Estados Unidos, que é sempre, acho que é o primeiro país que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de intercâmbio. E a gente faz também língua francesa, e espanhola e italiana. Então, de vez em quando tem gente que vai para Itália, para Espanha, aqui, Argentina, Chile. E tem alguns que vão para a França e para o Canadá estudar francês. O Canadá é um país bilíngue, né? Que tem como língua oficial tanto o idioma inglês quanto o idioma francês. Aí eu queria passar aqui com a Luciane, né? Eu sei que tem muita gente que assiste o programa, né? Que tem o seu filho jovem, adolescente, ou mesmo um adulto que queira ir, né? E repassar vantagens e adequações, direcionamentos ou indicações para cada um desses principais países que você mencionou. Por exemplo, a Austrália, eu já ouvi dizer que a Austrália tem um clima muito parecido com o do Brasil, um clima mesmo, né? A temperatura alta, um país tropical. Até as cores são parecidas, né? O verde e o amarelo, né? Essas são algumas das vantagens. A distância é uma desvantagem? Ser muito longe? A distância é uma desvantagem. Não só a distância, porque depois você viajou ali 24 horas, você chegou, acabou. Adaptou, já Mas era. o fuso horário é bem desvantajoso, porque Pra o comunicar com a inverso família quase. aqui, né? Isso, são 14, 12 horas de diferença, dependendo de horário de verão e tudo mais. Então, se a pessoa for muito nova e precisa de uma comunicação mais próxima com os pais, acaba sendo complicado. E a Austrália é um país que ele, pro estrangeiro que vai estudar, ele tem a permissão de trabalho. Então, o pessoal vai muito focado em trabalhar. Não é o tipo de país que as pessoas vão focadas no estudo. Mesmo menor de idade tem autorização Menor para de trabalhar? idade, não. Só Mas maior de assim, idade. quando eles já estão com 18, 19 anos, que ainda tem um relacionamento mais próximo com os pais, dependem um pouco mais, o fuso horário atrapalha. E o outro ponto é justamente esse do trabalho. O pessoal vai focado no trabalho. Então, às vezes, você quer um intercâmbio que você aprenda mais inglês, que queira mais diversão e tudo mais, não é o lugar ideal. Sim. Mas é uma ótima oportunidade para quem quer ficar e quem quer tentar imigrar E também. tem também a questão do custo do investimento, né? Que é um pouco mais alto. É um pouco mais alto. Mas Canadá. aí compensa pelo fato de você poder trabalhar. Poder trabalhar e poder se manter lá. Canadá, vantagens e desvantagens principais, O Luciane? Canadá, as principais vantagens que a gente vê é que ele aceita tanto menor de idade quanto o pessoal que quer ir para trabalho. Então, tem muita gente que vai menor de idade para estudar inglês, seja um mês ali nas férias. A gente tem programas assim que já foram estudantes a partir de 13 anos, então realmente é bem tranquilo Você fez nesse intercâmbio muito sentido. jovem, não fez? Eu Ou foi fiz, tua irmã? não, eu fiz com 19. A minha irmã que fez foi super cedo, acho que ela fez com 12 o primeiro, 13. E Vamos aí ver, sabe depois tudo. ela voltou com 15 para fazer o high school dela, foi o ensino médio. Uma das desvantagens do Canadá também é a questão do clima, né? Ai, A o gente falou que clima. a Austrália é muito parecido com o nosso, do Canadá. Eu dependendo do diria local. que seria praticamente a única desvantagem do Canadá é o clima. É. Porque em termos de... É bem dividido nesse sentido que eu estava falando, então menor de idade consegue ir, se divertir, ter o pessoal que vai só para estudar mesmo, o fuso horário é ok, dá para ir voo mais rápido, Toronto é 10 horinhas de voo, um voo direto Tranquilo. você consegue. Aí o pessoal que vai já para curso técnico, graduação e que pretende migrar, é ótimo também, porque tem muita oportunidade de trabalho. Se acontecer alguma coisa, no instantinho você consegue voltar para o Brasil também, a gente fala assim, dentro do mundo do intercâmbio, né? E tem a desvantagem, claro, do clima. Então, é o ponto que pega. Se a pessoa não se adaptar a muito frio, a gente tem algumas outras cidades alternativas, mas nunca vai ser calor o tempo todo. E aí a gente falou de Austrália, falamos de Canadá e os Estados Unidos, Luciane, antes de falar de Estados Irlanda. Unidos é muito legal para o pessoal mais novo, então nesse mesmo estilo do Canadá, que quer ir só um mês de férias, às vezes vai com mais amigos e tudo mais. E basicamente hoje em dia
dentro do que a gente trabalha é isso. Depois também ele é muito procurado para o high school, que seria o ensino médio, que é um dos únicos programas que a gente não faz. Ainda tem muita procura para isso. Para o pessoal que vai mais velho, não tem tanto porque não tem a permissão de trabalho. E é um país que é caro, a gente sabe, né? Então acaba que no final das contas... O dólar americano é mais caro que o dólar canadense. Que o dólar é canadense, que o dólar é australiano. Né? E o custo de vida também é mais alto. Então... levando tudo em consideração. Tenho certeza que estou conversando com a Luciana aqui, a gente fica fazendo conta ali. Será que eu vou, mando para o frio, mando para o período, né, mais de verão? Ou será deixa que eu congelar, mas gasto menos, né? Assim. E aí, a gente falou de hospedagem, de acomodação, tem algumas alternativas também. Tem que ficar as casas das famílias que acolhem esses intercambistas são casas normalmente credenciadas, né, com parceria com as escolas, né? Com as escolas. Hoje em dia, os intercâmbios eles são todos modulares. Então, a gente consegue montar, na verdade, do jeito que a gente quiser, desde que a pessoa seja maior de idade. Menor de idade é obrigatório ficar em casa de família ainda, que é aquele intercâmbio mais tradicional, que a gente tem na mente mesmo do que um intercâmbio. É como se estivesse em casa, está com uma família ali também. Está com uma família. Está sob a tutela de uma família lá, né? Isso. E as famílias são credenciadas com as escolas ou com empresas de acomodação, são sempre vistoriadas, passam em teste psicológico. Então, é tudo muito bem... feito, assim, bem organizado. Dificilmente a gente tem problema. Já teve casos da gente ter que pedir para mudar de família, não me adaptei com comida, coisa do tipo. Sim. Isso pode acontecer. Mas nenhum outro tipo de problema mais grave assim, não. Né? Então é tranquilo. E para quem é maior de idade, fica livre para ele fazer o que quiser. Pode ainda ser a casa de família. Pode escolher alugar um apartamento. Hoje em dia existem várias plataformas que você consegue alugar. Sim, Airbnb, etc, né? Coisas do tipo. E pode escolher residência estudantil também, que são como repúblicas, mas organizada por essas empresas de acomodação. Olha, eu não quero me ater somente, né, à questão do intercâmbio, porque, na verdade, a Aulicino Turismo, ela tem, né, uma especialização, sim, em intercâmbio, mas ela faz outros tantos direcionamentos para viagens de lazer. E eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Antes disso, eu quero anunciar que a Luciane vai estar conosco aqui no programa, periodicamente, passando dicas, novidades, né, nos atualizando em relação a essa questão, não só de viagens de intercâmbio, mas de viagens em geral. E uma das coisas que eu queria, vou até pedir para a Luciane depois preparar um desses quadros focado nesse viés, para aquela pessoa que quer viajar sozinha, né? Que quer viajar sozinha, não, que quer viajar e está sozinha, não tem uma companhia para viajar. Muitas vezes mulheres que também se sentem inseguras de viajarem sozinhas, né? Vocês fazem ali uma composição com pessoas que não se conhecem e estreitam lá? É isso? A gente já fez isso algumas vezes, então a gente tinha alguns grupos na agência que a gente juntava as pessoas e saía aqui dentro do Brasil. Tem planos para a gente fazer grupos de viagens para o exterior mais para frente, provavelmente no próximo ano. E o que a gente tem, que é muito legal, são mulheres que querem viajar sozinhas e às vezes elas têm vontade, mas não sabem nem por onde começar. Aí para ela viajar sozinha mesmo, sozinha né? Aí não é questão mesmo. De aproximá-la aí a gente de planeja ninguém. tudo, porque lógico, uma mulher viajando sozinha, você tem que ter muito mais preocupação com onde vai ficar, quais deslocamentos você vai fazer, qual horário, se vai de ônibus, se vai de táxi, se vai de trem. Então a gente ajuda a analisar tudo isso. E aí eu quero voltar na questão do intercâmbio, né? Para que a Luciane, que tem essa experiência toda, nos fale assim, o quanto é visível, né? E notável a diferença que esse jovem volta de um intercâmbio, ainda que seja num período mais curto, né? Pode ser um mês, 15 dias, é completamente diferente. Eu sempre brinco que a gente pode fazer uma pesquisa entre os estudantes. Quem gostou e quem não gostou. Vai dar um percentual... 99% das pessoas adoraram. Às vezes ele nem foi tudo aquilo que ele pensava ou que tinha na mente, mas a experiência... E a forma como você volta, isso é indiscutível. O amadurecimento, O amadurecimento, né? Falar, eu fui para tentar aprender francês, não desenvolvi tanto quanto eu imaginava, mas a experiência que eu tive não tem preço. Então, realmente é isso. Estou aqui com uma jovem especialista. Eu vou, mais uma vez, lembrar vocês que a Luciane vai estar periodicamente aqui no nosso programa, participando, dando dicas, né, com o Aulicino Turismo, né? Como eu disse, muito voltadas para essa área de intercâmbio, que cresce a cada dia, né? A gente sabe que o jovem, quando ele frequenta uma escola de inglês aqui no Brasil, ele não tem o que é fundamental para o aprendizado do idioma, que é a imersão, né? Fora do país, esse processo se acelera muito, né, de aprendizado. Né? A gente tem um estudo que diz que mais ou menos
Um mês que você faça de intercâmbio lá fora é equivalente a 6 meses de estudo de inglês Olha aqui. só, Então é 6 vezes muita mais coisa. rápido, né? 6 vezes mais rápido, é muita Bom, coisa. gradativamente, então, até para poupar a nossa gravidinha, Luciane Aldecir. Luciane, mais uma vez, muito obrigado pela tua Obrigada, presença. Pedro, eu que agradeço. E nosso programa vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, são só 2 minutinhos e a gente volta, não sai daí.